Vamos então, voltando. É muito bom estar em comunhão, né? A gente gosta muito de estar em comunhão. E a gente está muito feliz pela manhã desse domingo. Você sabe que nós estamos na nossa série Maturidade. E hoje nós chegamos no último episódio da série Maturidade. Hoje, a quarta ministração, o quarto episódio, nós vamos falar... Povo empolgado, tá todo mundo empolgado, tá certo, né? Amém, amém. Vamos lá então. Série Maturidade, quarto episódio. Nós vamos falar hoje sobre os prejuízos da imaturidade. A gente já percorreu vários caminhos até chegar aqui. As outras 3 ministrações anteriores, elas já trataram de alguns pontos que foram muito confrontantes para a nossa vida. E hoje a gente vai estar falando sobre os prejuízos da imaturidade. E talvez você esperasse uma lista de situações ou uma lista de prejuízos, como se eu trouxesse aqui para você 10 prejuízos da imaturidade ou 5 prejuízos da imaturidade. Mas eu quero dizer para você que eu não farei isso. Eu não farei isso porque, dependendo do processo que a gente vai vivendo, dependendo do momento em que a gente está vivendo, a gente pode estar lidando com consequências como resultado da imaturidade. E isso pode ser algo muito pessoal e muito particular. Então, hoje, nós vamos pedir para que o Espírito Santo traga ao nosso coração entendimento sobre o que a gente tem experimentado a respeito de consequências da imaturidade, os prejuízos da imaturidade. Mas nós faremos isso estudando e meditando em um texto bíblico que conta a história de uma família. E talvez eu e você, ao longo de muitos anos, acabamos aprendendo a história dessa família, focando apenas na vida de um personagem dessa família. Mas na manhã de hoje eu gostaria que nós saíssemos daquele olhar micro, onde a gente olha só para este personagem, e a gente desse um zoom e começasse a se afastar e olhar o todo, e começasse a olhar a família toda, e olhasse todo o contexto que envolve, então, essa situação dessa família. E por conta disso, a gente então mergulhar no caso da família de José. E eu quero abrir com você a Bíblia em Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. E a gente vai então mergulhar na manhã de hoje a respeito da história da família de José. E através dessa história, a minha oração e o meu pedido ao Senhor é que o Espírito Santo ministre aos nossos corações de uma forma que a gente consiga discernir e consiga entender aspectos ligados a esta família, a história dessa família, que possam despertar o nosso coração e nos trazer entendimento sobre como a imaturidade pode ter um efeito tão nocivo e tão prejudicial para a vida pessoal e para o nosso contexto familiar e de relacionamentos. Amém? Gênesis 37, a gente vai ler a partir do verso 2. Diz o seguinte: esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouve o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois, José teve ainda um outro sonho, e o contou deste modo aos seus irmãos: tive ainda outro sonho, desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho, o seu pai e os seus irmãos, aos seus pais e os seus irmãos, o pai o repreendeu com estas palavras:
Que sonho foi este que tiveste? Iríamos todos então, eu, a tua mãe, teus irmãos e cada um deles se prostrar em rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Um texto muito conhecido, história de José. Como eu falei, provavelmente eu e você fomos acostumados a olhar a vida de José e o comportamento de José. Mas a gente passa tão rápido por essa parte inicial que a gente já pensa na história de José quando ele já é governador. E quando ele já foi retirado da prisão, e como ele foi usado por Deus para governar o Egito, ser próspero e trazer toda a nação, todo o povo, toda a família, na verdade, para dentro do Egito. E dali, então, eles passariam a ser prósperos, multiplicar e se faria a nação. Então, eu quero destacar para você outros aspectos que estão nessa parte inicial do texto e que por muitas vezes passa despercebido por nós. O primeiro ponto é que José tinha quantos anos aqui? 17 anos. Ele era novo, ele era jovem. E como o filho mais jovem em relação aos outros irmãos, não sei se você tem irmãos ou mais de um irmão ou não, mas sempre tem a maneira de ser relacionado de casa, sempre é diferente. Existem os filhos que têm características diferentes dos outros filhos. E os pais costumam dizer, eu amo todos iguais. Eu trato todos da mesma maneira. Meu pai tinha um hábito de, se ele comprasse uma coisa para um, ele tinha que comprar para o outro. Ele não fazia diferente, né? E chegou ao ponto da gente, eu e meu irmão, andar até com a mesma roupa, porque tinha que ser igual, senão dava briga, né? Mas tem pais que não, que tratam isso de uma outra forma. E a gente observa aqui que, especificamente no comportamento de José, aqui nos versículos 2, no versículo 3, você vai perceber que José tinha um comportamento de chato. José era chato. Porque ele chegava com os irmãos, e chegava com o pai dele e ficava dedurando os irmãos. Era como se ele olhasse o comportamento dos irmãos, prestasse um relatório para o pai e dissesse, olha, Rubem age assim. Olha, o outro faz aquilo. Ó. O senhor não sabe, pai, o que fulano fez. E aí é como se o pai fosse cheio, então, no seu coração, de todos os comportamentos que o José levava para o pai, e o pai não conseguia ver o próprio comportamento de José. José acabava escondendo o seu comportamento, a sua fragilidade e a sua conduta atrás da reputação dos seus irmãos. Então José, ele era chato, aquele filho, irmão chato, que é dedo duro, que fica contando e falando a história para o pai, enchendo o coração do pai daquilo que não devia. E isso deve ser uma experiência comum a nós, talvez não na nossa família, talvez de alguém que você conhece. Mas tem um resultado disso, tem um efeito disso. José teve sonhos. E ele, em vez de olhar aqueles sonhos e saber lidar com aquele sonho, como ele já vinha de um comportamento em que inflamava o coração dos irmãos e blindar e meio que manipulava o coração do pai, ele chega então e conta para os irmãos um sonho que não precisava de ter muita discernimento ou revelação para entender. Os feixes eram os feixes que representavam cada um deles. E José acabou gerando no coração dos seus irmãos mais raiva e mais inveja. E perceba que mesmo diante deste comportamento, você não vê aqui no relato inicial o pai de José, Jacó, repreendendo José. Você não vê o pai de José, você não vê Jacó dizendo, que é isso, meu filho, respeite os seus irmãos. Ou dizendo, José, para de olhar para o que os teus irmãos estão fazendo e comece a olhar para o que você está fazendo. José, você ainda não percebeu que o seu comportamento está minando o coração dos seus irmãos contra você? Você não está percebendo que isso está gerando um problema, um conflito aqui dentro de casa? Jacó não faz isso. Jacó se silencia e José ganha força no seu comportamento. Se não bastasse isso, o filho da velhice então ganha o presente do pai, onde os outros irmãos não ganham. E aí você começa a perceber que o pai não consegue ter discernimento do que está acontecendo no contexto de casa, o que ele também começou a gerar com uma boa intenção. Afinal de contas, ninguém dá um presente bonito para outra pessoa com uma má intenção. Quando você prepara um presente, você quer honrar alguém, você dá com uma boa intenção, você dá com uma boa motivação. Então a gente não consegue entender como alguém que fazendo com uma boa intenção também não consegue perceber o comportamento que estava tendo dentro do contexto familiar. E aí José tem um segundo sonho. E nesse segundo sonho ele já não está vendo somente os irmãos. Agora os pais fazem parte do sonho. O sol e a lua estão presentes no sonho, representando os pais de José.
E os seus irmãos representando as estrelas. E ele começa então a narrar um outro sonho que tenha o mesmo entendimento do primeiro sonho. Nesse momento, há sim uma postura do seu pai de repreender. Mas perceba, o pai fez isso quando ele estava envolvido no sonho, né? Quando os outros filhos dele estavam no sonho, ele não falou nada. Então, o que a gente começa a perceber nesse contexto familiar aqui, gente, é um ciclo de imaturidade. Imaturidade de um garoto de 17 anos, imaturidade de uns irmãos que poderiam ter ali entre 20 e 28 anos, mais velhos do que José, são 11 irmãos. Então, a gente está falando sobre jovens, pessoas mais velhas, se ele era o mais novo com 17. E a gente também está vendo um comportamento omisso do pai, um senhor já de idade. Então significa dizer, e aí você pode resgatar comigo as outras ministrações que a gente já fez da série de maturidade, que a idade não é sinônimo de maturidade. Você pode ter a idade que tiver. Se você não souber lidar com determinadas situações, você pode ter um comportamento imaturo. Você pode ter experiência de vida, mas a experiência de vida ela pode estar desassociada da maturidade. Porque a maturidade ela vai ter a relação com aquilo que você experimenta diante dos olhos de Deus e diante dos olhos das pessoas, como nós vimos através da vida de Jesus em Lucas 2:52. E a gente observa aqui um senhor de idade que não sabe lidar com as suas emoções em relação ao seu filho mais novo, não sabe lidar com a autoridade em relação aos seus filhos mais velhos, e por conta de tratar essas coisas desse jeito, acabou gerando um ambiente muito ruim dentro da sua casa. Qual foi o resultado disso? Os irmãos de José maquinaram um plano maligno. E esse plano maligno envolvia, então, dar um susto em José, bater em José. E eu quero ler com você o que eles fizeram em relação a isso. Vai comigo, então, pula lá para o verso 18, ainda do capítulo 37 de Gênesis. Bora ver o que foi que aconteceu. Então, só para você saber, Jacó manda José atrás dos irmãos que estavam pastoreando as ovelhas. E aí no verso 18 diz assim mesmo: eles o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram sua morte. E combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Todavia, Rúben, ouvindo isso, salvou-o das suas mãos e propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida, afirmou Rúben. Não derrameis sangue humano. Lançai-o neste poço, aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para ferir. Ele somente dissera assim para livrar José das mãos deles, e assim que possível restituí-lo ao seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele, lançaram na cisterna, e era um poço vazio e sem água. Depois, sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então, sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendemo-los aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram. Pare aqui, até aqui. Você está conseguindo perceber com quão sem noção é o que eles estão falando? Tipo assim, a gente quer matar o meu irmão, mas vamos fazer o seguinte: vamos vender ele, porque é melhor vender ele e deixar ele como morto do que matar de verdade e o sangue dele está sobre as nossas mãos. Você consegue ver o absurdo? Tem vezes que a gente não tem noção, parece que a gente não está ouvindo o que a gente está falando, né? E não percebe a gravidade daquilo que está sendo dito. Verso 28. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Entrementes, quando Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes, e saindo ao encontro de seus irmãos, desabafou: o rapaz não está mais lá. E eu, onde irei? Então eles degolaram um bode, ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida, a mandaram entregar ao seu pai com este recado: eis que encontramos, vê se é ou não a túnica de teu filho. Jacó observou e afirmou: certamente é a túnica de meu filho.
Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indignado, Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme a tradição, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Todos os seus filhos e filhas se achegaram para oferecer-lhe consolo. Contudo, ele recusou toda e qualquer consolação e declarou: não, é em luto que descerei ao Seol para me encontrar com o meu filho. E continuou a chorar a perda de seu filho José. Enquanto isto, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda imperial. Não sei se você consegue perceber, nesse trecho, tudo que a gente olhou aqui, o resultado que a maneira que aquela família estava sendo organizada resultou. O que resultou dessa família? A falha na comunicação, a maneira como eles se relacionavam, a maneira como eles se tratavam, a maneira como o pai era omisso em relação ao comportamento de José, a chatice de José de ficar dedurando os irmãos e não gerar relacionamento correto com seus irmãos, gerando no coração deles inveja, raiva. Você percebe aonde isso levou? Isso levou os filhos a serem capazes de planejar a morte do seu irmão. E eles, no absurdo plano que eles tiveram, eles entendiam então que vendê-lo como escravo não tinha o mesmo mal ou não causaria o mesmo problema do que matá-lo literalmente. E se isso não fosse mais grave, eles estavam desonrando o seu pai, chegando com a notícia mentirosa de que um animal havia matado o seu irmão. Gente, que trágico esse ambiente. Que trágico o fato dos filhos conseguirem olhar na cara do seu pai com uma mentira, com a cara mais lavada. Com a cara de cinismo, cínica, olhando para o pai dizendo: nós lamentamos a morte do nosso irmão. Talvez como se eles esperassem do seu pai dizer, para reconhecer, está vendo? Ele de fato amava mais a José do que amava a gente. Talvez para testificar e reconhecer a maneira como o pai se comportava em relação ao seu filho mais novo. Mas isso aqui só mostra para a gente como essa malinação dos irmãos levou a uma alta consequência e revelou uma família totalmente desajustada, por conta da imaturidade de um garoto de 17 anos, da imaturidade de os irmãos que deixaram o seu coração se encher de inveja e da imaturidade do pai que não se posicionou com autoridade para colocar as coisas no seu devido lugar. Essa imaturidade, com todos esses envolvidos, poderia ter sido evitado se algumas posições tivessem sido tomadas. Se o Jacó tivesse sido o pai e com autoridade exercido o seu papel de orientação dos seus filhos, isso talvez não tivesse acontecido. Se ele estivesse preparando José ainda na juventude para ser alguém maduro, a gente talvez visse uma atitude de não omissão do seu pai em corrigir o seu filho. Mas só que a história de José não termina aqui. E esse comportamento imaturo de José, a gente ainda vai ver ele se refletir ainda em outro lugar. Porque, abre comigo em Gênesis, capítulo 39, verso 3. E eu quero trazer um destaque para vocês em relação a isso. Quando José chega no Egito e ele é vendido como escravo, ele é chamado então para cuidar da casa de um servo de Faraó, de um chefe da guarda. E aqui no verso 3 do capítulo 39, a gente percebe que esse chefe da guarda, olhando a vida de José, reconhece que o Senhor estava com José e que o Senhor abençoava José em tudo aquilo que ele realizava. E aí eu quero fazer um destaque para você. Muitas vezes o parâmetro que a gente tem para analisar a nossa vida e definir se a gente está sendo maturo ou imaturo é a maneira como a gente acha que Deus se relaciona com a gente. E a gente percebe aqui que mesmo diante da imaturidade de José, Deus o abençoava e Deus o amparava. Deus estava tratando de José como quem cuida de um filho, mesmo diante da imaturidade. E o que a gente pode aprender com isso? É que não é o fato de eu ser maduro ou imaturo que vai mudar o que Deus pensa a meu respeito e a maneira como Ele trata comigo. Mas a minha maturidade ou a minha imaturidade vai definir que resultados, que frutos eu vou colher no meu dia a dia. Significa dizer que se eu sou maduro e eu planto comportamentos e posturas maduras, eu colherei o fruto deste comportamento. Mas se eu sou imaturo, eu também colherei o resultado daquilo que eu estou plantando em minha imaturidade.
A desavença que José colheu no contexto da sua família era fruto da sua imaturidade. E isso não tinha a ver com os planos de Deus, ou não tinha a ver com o amor que Deus tinha sobre a vida de José. Assim é comigo e assim é com você. Não muda o que Deus pensa a nosso respeito, mas não significa dizer que Deus queira que a gente permaneça do jeito que a gente está. E olha como José ainda não tinha aprendido a lição. Ele agora, então, na casa desse chefe da guarda, responsável, então, pelo zelo, pela zeladoria daquela casa, ele, então, se mete em mais uma confusão. Ele se mete em mais um problema. Vai comigo para o verso 7 do capítulo 39. Sabe quem arrumou problema para José? Você já deve saber. A mulher de Potifar, o chefe dele. E diz o seguinte, no verso 7 do capítulo 39. Algum tempo depois, a mulher de seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou, vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor, estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa, e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nesta casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou, e a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderei eu cometer algo de tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Verso 11. Ora, certo dia, José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. José se meteu em mais uma confusão aqui. A gente vê então José com um discurso diante da mulher de Potifar, dizendo assim, olha, não posso tocar em você, não posso desrespeitar o meu senhor, não posso desrespeitar o chefe, não posso pecar contra Deus. Mas ele, sabendo das investidas da mulher em cima dele, e ele sendo responsável da casa, mesmo assim, ele se meteu de ir na casa do chefe, na casa de Potifar, sabendo que não tinha nenhum empregado lá. Sabendo que ele estaria sozinho, exposto a uma situação de difícil solução. Uma situação de exposição onde o que acontecesse ali seria a versão dele contra a versão dela. Às vezes nós somos assim, inconsequentes. Às vezes a gente quer lidar com determinadas situações como se a gente dissesse assim mesmo, eu dou conta. Eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir. É como se a gente brincasse com o pecado de perto. Dizendo assim mesmo, eu tenho domínio sobre isso daqui. Eu sei até onde eu posso ir sem me prejudicar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tem coisas que a gente não tem que se expor. Tem coisas que a gente não tem que pagar para ver. Tem coisas que não vale a pena o risco e o sacrifício. Tem coisas que não vale a pena a gente se expor ao ponto de não saber o efeito e o impacto daquilo. Tem coisas que a gente tem que estar fora, tem que estar distante. Não faz parte da nossa vida e não faz parte do nosso contexto. Ora, gente, se eu sei que tem uma mulher dando em cima, e eu sei que aquele ambiente eu vou estar sozinho com ela, por que que eu vou me meter naquele ambiente? Por que que eu, sendo chefe, sabendo que tem outras pessoas que podem estar comigo, por que eu não chamo alguém e dizem, vem aqui comigo trabalhar, hoje eu preciso de você, não posso estar ali naquele dia. Ou porque ele não diz para o chefe, chefe, hoje eu não posso ir. Mas não é isso que acontece. A gente percebe que mesmo diante de um discurso bonito, não posso desagradar o meu Senhor, mesmo de um discurso cristão para os nossos dias, né? Não posso desagradar a Deus. A gente vê José indo se meter em Arapuca, indo se meter aonde ele não deveria se meter. Qual foi o resultado disso? A Patifa, a esposa de Potifar, ela apronta para ele. E o que ela apronta para ele? Ela aproveita que ele está sozinho, sem ninguém, se joga em cima dele. E José, tentando fugir, então deixa a sua roupa, a sua túnica nas mãos dela. E o que esperar então de uma mulher que está com desejo de adultério, que está com desejo de dar em cima do José? Vê comigo o verso 16 do capítulo 39. Diz o seguinte, ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Então contou-lhe sua versão da história. Aquele escravo hebreu que nos trouxestes aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou seu manto em meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu que lhe relatava sua mulher,
eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua ira se inflamou tremendamente. O Senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Volta José então para uma cisterna como escravo. Volta José então para a escravidão. Volta José então para onde ele tinha sido tirado. Mais uma vez por conta da sua imaturidade. Mais uma vez por conta das suas atitudes inconsequentes. Mais uma vez porque ele não teve postura de homem, não teve uma postura correta, não teve uma postura coerente. José, então, não passando o aprendizado que deveria, então, se mete mais uma vez em confusão. Só que se você for para o verso 21, você vai ver mais uma vez o texto bíblico reafirmando que o Senhor estava com José. Mais uma vez, mesmo diante de tal comportamento, o Senhor estava com José. Só que Deus tinha um plano para a vida de José e ele precisava amadurecer. Ele não estava pronto ainda para tomar posse daquilo que Deus tinha para ele. E por conta disso, então, ele passou uma temporada longe dos holofotes, uma temporada longe dos olhos importantes. José, então, foi forjado dentro da prisão do Egito, para que ele pudesse, então, aprender a se portar e a se posicionar, aprender a respeitar as pessoas, a respeitar os processos, aprender a se dar respeito e ser respeitado. Foi colocado como supervisor na prisão, porque a bondade do Senhor estava sobre ele, e ele se destacava onde ele estava. E nesse processo, então, que ele é colocado como supervisor, ele experimenta outros sonhos e outras revelações da parte de Deus sobre a vida de outras pessoas dentro daquela prisão. E com 30 anos de idade, surge uma nova oportunidade para José. Com quantos anos ele começou a história enfrentando os irmãos? Com 17. Com 17. Agora José tem 30 anos e ele é colocado novamente diante de uma oportunidade. Vai comigo para Gênesis 41, verso 39. Gênesis 41, verso 39. O faraó teve um sonho, esse sonho perturbou ele e ele descobriu que tinha um hebreu dentro da prisão que revelava sonhos, que interpretava sonhos. O faraó manda chamar o hebreu, José. José então escuta o sonho de faraó, que se tratava das vacas gordas e das vacas magras. Interpretando o sonho, então a gente chega no resultado aqui do verso 39. Lembrando que o foco do que a gente está tendo aqui, gente, não é a história de José pela história de vaca, de provisão. A gente não está falando disso, a gente está falando de maturidade. A gente está olhando o comportamento das pessoas em relação às situações que elas estão do dia a dia. Verso 39. Então Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Ou seja, Faraó começa a encher a bola de José. Um jovem que se achava com 17 anos, que gerou inimizade entre os irmãos e inveja. Agora, diante de Faraó, a primeira coisa que o Faraó fala para José é: tu és o cara. Tu és o cara, Deus está contigo. Tu és um cara abençoado, tu és um cara ungido. Tu és inteligente, tu és perspicaz. Os meus sábios aqui que trabalham comigo não foram capazes de interpretar o sonho que tu foste capaz de interpretar. Então tu estás acima deles, tu estás acima da média. O que Faraó começou a fazer? Encher a bola de José. Inflamou o coração de José para que ele se envaidecesse com tudo aquilo. E aí, tu serás o administrador de meu palácio, e todo o meu povo se conformará com as tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, e eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do seu dedo o seu anel selo, e colocou no dedo de José. Mandou que o vestisse com linho fino, e colocou uma corrente de ouro fino em volta do seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império, que iam bradando: abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Essa aqui é a realidade agora de José saindo do poço, saindo de onde ele estava.
e sendo colocado numa posição de honra e de destaque. O que então esperar de um José imaturo? Que ele se envaidecesse com tudo isso daqui e causasse mais problema com tudo que ele já havia enfrentado. Só que parece que após de 30 anos longe dos holofotes, depois de ele ter passado aqueles anos dentro da prisão, ali dentro, eu falei 30 anos longe dos holofotes, não, né? Mas após ele chegar aos seus 30 anos e ter passado aquele período longe dos holofotes, dentro da prisão, parece que algo aconteceu na vida daquele jovem, que já não era mais o jovem imaturo que se viu no início da história. Parece que esse comportamento que a gente esperava dele, de trazer confusão, de gerar problema, parece que já não era mais esse mesmo José que estava sendo agora honrado pelo faraó e sendo colocado na posição de destaque em todo o Egito. E como é que a gente pode observar isso? A gente pode observar isso pelo próprio comportamento que José teve diante do que estava adiante dele, do que estaria acontecendo ao longo da sua história ainda por vir. No verso 50 ainda do capítulo 41, a gente diz o seguinte, o texto diz o seguinte: antes de começarem os anos de fome, Azenate, filha de Potífara, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. E o segundo filho, verso 52, ele chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Opa, parece que a gente está lidando com outro José agora. Um José que vê na figura dos filhos uma forma de estabelecer um memorial. Como se todas as vezes que ele olhasse para o seu filho Manassés, ele dissesse a si mesmo: o Senhor me fez esquecer dos dias difíceis que eu passei. Como se ele olhasse para o filho Manassés e dissesse assim: tudo aquilo que eu passei, que foi tão difícil, o Senhor trouxe cura ao meu coração. O Senhor me fez esquecer, como se eles não precisassem me pagar mais nada de vingança sobre aquilo. Eu não os tenho mais como devedores ao meu coração, porque o Senhor tratou o meu coração e me fez então lidar com esses dias difíceis de uma forma diferente. E quando ele olhasse para o filho Efraim, ele dissesse a si mesmo: agora onde eu estou, o Senhor abençoou a minha vida e me colocou aonde eu estou. O Senhor me fez próspero no lugar dos meus sofrimentos. O Senhor me fez prosperar, mesmo nesse ambiente de dor que eu precisei passar. Ele colocou os nomes nos filhos como se fosse esse memorial, essa lembrança daquilo que ele havia passado. E a gente percebe na própria postura dele que o seu coração estava sarado com relação a isso. Mas você pode dizer: é muito fácil, pastor. Botou o nome do filho, é a mesma coisa que colocar um discurso. Eu quero ver mesmo ele estar lá na pressão, que nem ele teve na frente dos pais, na frente dos irmãos. Eu quero ver ele na pressão, que nem ele teve lá na frente da esposa do Potifar. Porque é fácil agora, ele já está em cima da carniça, ele está lá no trono, já está lá com o anel, está vestido bem, já manda no Egito todinho, já está de boa. Bota o nome dos filhos, é a mesma coisa que fazer uma média diante das pessoas. Quero ver mesmo se de fato esse coração está diferente, se esse coração mudou. E aí, anos mais tarde, quando o sonho de José, o sonho do faraó começa a se concretizar, José então enfrenta talvez a experiência da prova que ele nunca imaginou que ele fosse enfrentar e que ele achou que já tivesse tudo resolvido. Gênesis 42, a partir do verso 18. Eu estou encurtando a história, que é muito longa, mas eu creio que está dando para entender onde a gente está chegando, não está? Amém? Gênesis 42, 18 diz o seguinte: no terceiro dia, José lhes propôs: eis que fareis para terdes salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vossos irmãos fique detido aqui na cadeia, quanto aos demais, parti levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. No entanto, trazei-me vosso irmão mais novo. Assim, vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. E assim procederam eles. Antes, porém, comentaram uns com os outros: na verdade, somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele. Contudo, não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. E Rúben acrescentou:
não vos recomendei para não cometerdes tamanha falha contra o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se pede conta do seu sangue. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante auxílio de um intérprete. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Assim que se restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre eles o Simeão e mandou acorrentá-lo diante de todos os olhos. Então aqui a gente vê já a parte em que José tem um contato com os seus irmãos, sem revelar quem ele era. José então está posto à prova em relação à sua vida. Será que José aqui estaria então o José maduro que passou pela forja, ou o José imaturo que continuava a agir igual agiu com os outros irmãos? E a gente percebe aqui que José, sincero em relação aos seus sentimentos, chorou por ver seus irmãos, os colocou numa situação em que ele botou os seus irmãos à prova agora. E olha só, depois de tantos anos, os seus irmãos achando que naquele momento eles estariam pagando a culpa pelo prejuízo, pela atitude que eles tiveram. Como se eles também não entendessem quanto o pai estava sofrendo por ter perdido seu filho. É como se agora caísse a ficha depois de tanto tempo. Talvez esses anos em que José passou no Egito, que eles ficaram com seu pai, vendo seu pai sofrer dia após dia, talvez essa experiência tenha lhes forjado o caráter ao ponto de eles saberem se posicionar e saberem se retratar em relação às coisas. E aí a gente percebe como a postura deles mudou quando você vai para o capítulo 44, no verso 18. Porque eles, que antes tiveram medo de encarar o pai e dizer, olha, nós temos inveja de José, nós jogamos ele numa cisterna, nós queríamos matá-lo, nós vendemos ele como escravo. Esses mesmos jovens que não tiveram peito, coragem, não tiveram hombridade, não tiveram maturidade para olhar como homens para a cara do pai dele e dizer assim, meu irmão, a gente errou, a gente vendeu o teu filho. Esses que mentiram durante todo esse tempo por conta do sumiço de José, deles terem vendido José, agora tem uma outra postura diante de uma autoridade do Egito. Olha o que acontece então, verso 18 do capítulo 44. Então Judá, dirigindo-se a ele, disse, rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra teu servo, pois tu és como o próprio faraó. Meu senhor havia feito uma pergunta aos seus servos, tendes ainda pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor, nós temos um velho pai e um irmão caçula, que lhes nasceu na velhice. Morreu o irmão deste, e ele ficou sendo o único filho de sua mãe, e nosso pai o ama muito. Pula com o verso 30 agora. 44, 30. Diz o seguinte, agora, portanto, se eu chego à casa de teu servo, meu pai, sem que esteja comigo o rapaz, cuja alma está ligada a dele, logo que vir que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá. E teus servos, na mais horrível aflição, terão feito descer ao Seol as cães do teu servo, nosso pai. E teu servo tornou-se responsável pelo menino junto de meu pai, nestes termos. Se eu não o restituir à vossa casa, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora, aceita que teu servo fique como escravo do teu senhor, no lugar do rapaz, e que este volte com os seus irmãos. Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre meu pai. E aí você percebe então a outra postura dos irmãos de José. Parece que o processo de amadurecimento não aconteceu apenas com José. Parece que agora o processo de amadurecimento aconteceu também na casa de Jacó. Os irmãos que antes não tiveram coragem e peito, às vezes os jovens eles são muito inconsequentes ao ponto de acham que são donos do mundo, né? Que tem um rei na barriga. E aí eles se portam como se eles tivessem barba, o cangote grosso aqui, começam a falar forte como se eles fossem um cara, né? Mas não conseguem assumir as consequências dos seus atos. Eles fugiram do pai quando eles podiam assumir o que fizeram com José. E não fizeram assim, não agiram assim. E agora, diante de uma outra autoridade que poderia prendê-los, poderia matá-los, poderia fazer outras coisas com eles, eles tiveram então a coragem de reconhecer que precisavam confessar o que haviam feito. Confessar como eles se portaram. Ou seja, nós não podemos trilhar o mesmo caminho que nós trilhamos com o nosso outro irmão.
Não podemos perder agora este nosso irmão mais novo, como nós fizemos com o outro que já morreu, segundo o coração deles, achava que havia morrido. Sabe o que a gente começa a perceber? Que essas coisas se convergem para uma reconciliação. E os propósitos do Senhor começam a se revelar sobre esta família, de uma forma que não só sobre a vida de José foi gerada maturidade, mas também um processo de transformação sobre a vida dos seus próprios irmãos. Até o ponto em que eles estão diante uns dos outros, sem mais máscaras ou sem mais algo escondido, e ele então revela o que houve e o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Vai comigo para Gênesis 45, a partir do verso 4. Então José disse aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, o vosso irmão, aquele que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis, por terdes me vendido para cá, porque foi para preservar a vossa vida que Deus me enviou adiante de vós. Nós estamos vendo aqui um novo José que teve a oportunidade de ser vingativo, mas pela maturidade, pela experiência com o Senhor, ele olha que todas aquelas circunstâncias culminaram no cumprimento de um propósito do Senhor, que era trazer sustento para que não houvesse prejuízo sobre a casa do seu pai Jacó. Diante de toda a terra que sofria com a escassez de alimento, foi o fato de Deus ter posicionado José onde ele estava, que o permitiu dar provisão para a casa do seu pai. Se José não estivesse ali, Deus haveria de achar um outro caminho, mas não faltaria provisão. E o que é interessante é que José só poderia cumprir o propósito de Deus se ele estivesse pronto e maduro para isso. Imagina se o José imaturo estivesse na posição que esse aqui estava, e tivesse os seus irmãos vindo a seu encontro pedir ajuda. O que o José imaturo poderia ter feito? Imagina que tipo de comportamento José poderia ter adotado com seus irmãos. Talvez pudessem agora vocês vão pagar tudo o que vocês me fizeram passar. Agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Agora vocês vão ficar lá na prisão. Quantos anos eu fiquei na prisão? Foram 10 anos. 10 anos vocês vão ficar presos. Olho por olho, dente por dente. Vocês vão ficar lá 10 anos. E o nosso pai? Não. Vocês não preocuparam com ele quando vocês me venderam, não estão preocupados com ele agora. Vai para a prisão. Não foi isso que aconteceu. Verso 6. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para garantir a permanência da vossa descendência na terra, e salvar as vossas vidas, como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. E aí aqui a gente começa a perceber a soberania de Deus. Pensa só comigo, gente. José tinha 17 anos. Ele passou pelo menos 10 anos até chegar onde ele estava, na prisão, e depois alguns anos até chegar com 30 anos na posição onde ele chegou. E Deus já estava prevendo, já sabia que haveria fome sobre a terra. E ele precisou então que José fosse a pessoa que iria resolver esse problema do sustento e da fome sobre toda a terra do Egito. Só que José não poderia ocupar aquele lugar se ele não tivesse preparado. Deus permitiu que José passasse por tudo que ele passou, para que ele tivesse preparado para assumir a posição que ele assumiu. Às vezes a gente sabe que tem direito sobre algumas coisas, a gente quer tomar posse dessas coisas, mas é como se Deus estivesse olhando para nós e dizendo assim: mas você não está preparado. Você não está pronto ainda. Se eu colocar isso na sua mão, vai dar ruim. Vai dar ruim para você e vai dar ruim para os outros. Se acalme. Passe pelo processo. Passe pelo processo. Portanto, verso 8. Não foste vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa de meu pai e informai-lhe: assim fala teu filho José, Deus me estabeleceu Senhor de todo o Egito, desce sem tardar para junto de mim. Pula para o verso 13. Narrai ao meu pai toda a glória que tenho no Egito, e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para estas terras. Então ele se lançou ao pescoço do seu irmão Benjamim e chorou.
E Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. E em seguida ele cobriu de beijos todos os seus irmãos. E abraçando-os expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele, porque estavam chocados, abalados com a postura que José teve diante do seu comportamento. Como tu podes nos amar, nos beijar, nos perdoar, nos acolher, mesmo diante de nós te termos vendido, de termos machucado, de termos estragado a sua vida? E José dizendo assim mesmo, não foi o mal que vocês fizeram, foi o propósito de Deus. Hoje eu entendo isso, eu consigo olhar para as marcas, eu consigo olhar para a história e consigo ter satisfação em Deus e paz em Deus por tudo que eu passei. Eu olho para trás e não vejo as marcas da dor como algo que me causa algo ruim. Eu olho para trás e vejo o cuidado de Deus, a boa mão de Deus, e como aquilo me ajudou a estar onde eu estou hoje. E aí você percebe como a maturidade pode nos ajudar a enxergar as coisas numa outra perspectiva. Um coração ferido, um coração imaturo, olha para situações como essa e se lambe como se, ai minhas feridas, ai minha dor, ó vida, ó céus, porque o Senhor me fez passar por isso, porque eu estou aqui lamentando. E não consegue enxergar os olhos do Senhor, o cuidado do Senhor, a bondade do Senhor, o que Deus está fazendo, para onde Ele está te levando, o que Ele está forjando na tua vida, o que Ele está fortalecendo no teu coração. Mas se os nossos olhos forem ainda imaturos, se o nosso coração não se submete a esse processo, nós continuaremos lamentando e olhando para as situações como se nós fôssemos vítimas da maldade das outras pessoas e não os filhos do Senhor sendo cuidados pelo seu Pai. Existe um propósito. Eu não sei qual é o propósito para a tua vida. O Senhor sabe bem. E se Ele te comprou com um alto preço, como o seu filho, como sua filha, esse Pai amoroso, não é possível que um filho pedindo pão, Ele lhe dê pedra. Não é possível. Mas existem processos que precisam ser passados. O Senhor está nos tirando de uma posição de imaturidade para uma situação de maturidade. E sabe qual foi o resultado dessa história? Toda uma família restaurada. Não se tratou apenas de José na posição de governador do Egito. Não se tratou da posição de ele ter sido restituído daquilo que lhe foi roubado. Não se tratou disso. Se tratou de uma família que foi curada, de uma família que foi restaurada. Se tratou de um perdão coletivo entre os seus irmãos. Se tratou da reconciliação com o seu pai. Se tratou de uma mudança de cenário. É disso aqui que está se tratando. Tudo cumprindo um propósito do Senhor. Agora sobre as nossas vidas. Como nós estamos lidando com os nossos processos? O que nós temos colhido sobre as nossas atitudes e escolhas? Que parâmetros a gente tem usado para avaliar a nossa conduta? Se eu recebo o que eu estou pedindo para Deus, então Deus está feliz comigo. Se eu não recebo, Deus não está feliz comigo. Se as coisas estão dando certo, é porque Deus está me aprovando. Se as coisas estão dando errado, é porque Deus está me reprovando. Quando a gente olha para a vida de José, não foi bem assim. Ele acabou de ser vendido como escravo, estava lá na prisão, foi colocado como supervisor da prisão, sendo escravo. Deus estava com ele. Que parâmetros a gente está usando para avaliar a conduta da nossa vida? A resposta a essas perguntas são essenciais para a gente discernir o processo na qual nós estamos vivendo de amadurecimento. Se nós estamos parados no mesmo lugar ou se nós estamos avançando. Existem situações que a gente vai enfrentar e que os resultados da imaturidade acabam sendo prejuízos grandes sobre as nossas vidas. E isso não muda o que Deus pensa a nosso respeito, nem os seus planos para nós. Mas isso pode interferir em quanto tempo nós precisaremos esperar para viver algo diferente da parte de Deus. José esperou praticamente 10 anos para viver isso. E eu e você, estamos esperando quanto tempo para viver isso? Nós precisamos amadurecer, gente. Nós precisamos mudar de postura. Nós precisamos estar prontos para viver plenamente os propósitos de Deus. Eu podia chegar com você hoje e trazer uma relação de situações que representam prejuízos da imaturidade. E você sair daqui com uma receita de bolo a respeito disso.
Só que não se trata disso. Se trata de como nós estamos lidando com a nossa própria vida diante do Senhor. Sobre as coisas e os sinais que Ele já está pondo na nossa vida diariamente. Sobre a gente olhar os resultados e olhar o que tem me levado àqueles resultados. Se eu continuar sendo teimoso, se eu continuar sendo vaidoso, se eu continuar sendo arrogante, se eu continuar sendo prepotente, se eu continuar sendo apressado, se eu continuar sendo explosivo, se eu continuar sendo complacente, moroso, procrastinador, se eu achar que aquilo não tem, se eu me achar que eu dou conta de tudo e não entendo como lidar com determinadas situações, são coisas do nosso dia a dia. Coisas que você deve estar lidando dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, na maneira como você se porta com seus filhos, ou com amigos, ou no ambiente de trabalho. São coisas simples. Elas estão aí, estão postas aí. Se você estiver semeando com sabedoria e graça, você vai colher frutos que glorificam o nome do Senhor. Se você estiver semeando com imaturidade e insensatez, você vai colher o fruto disso. E isso pode fazer com que o tempo de colheita de determinadas coisas, da vontade de Deus para a sua vida, demore mais do que o necessário. O exemplo que a gente tem é do povo que ficou rodando no deserto 40 anos, por conta da dureza do coração, por conta da dura cerviz, por conta da teimosia, por conta da desobediência. O convite do Senhor para mim e para você é que a gente cresça, que a gente seja maduro, que a gente mude o contexto, que a gente mude o cenário, que a gente mude de situação. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Tem coisas que precisam de uma postura simples e radical. E você vai precisar ter uma posição simples e radical. A Bíblia nos orienta a respeito disso no Novo Testamento. A Bíblia chega a dizer assim mesmo: se o teu olho te faz pecar, arranca e lança fora. Significa dizer que você não precisa arrancar literalmente o olho, mas significa dizer, haja com seriedade, seja radical sobre aquilo que é preciso ser radical. A gente aprende que radical está ligado a radicalismo, né, extremismo, mas na verdade a origem da palavra radical é quem tem raiz. E aí eu vou pedir para os meninos colocarem a tela, o desenho da nossa série de maturidade, porque ela traz exatamente esse exemplo, sobre nós sermos alguém que tem raiz. Uma pessoa radical é uma pessoa que tem raiz profunda. Uma pessoa radical é uma pessoa que tem profundidade sobre aquilo que ele se porta e se posiciona. Infelizmente, algumas pessoas acham que a longevidade é sinônimo de ter raízes profundas, mas não sabem lidar com as suas emoções. Não sabe lidar com as tensões, não consegue ter conversas difíceis, não consegue ouvir, não para ouvir, não consegue ter um coração ensinável. Então, do que adianta ter tanta longevidade, mas ter um coração que não é ensinável? Ter um coração ensinável, ser alguém radical, é alguém que, por mais que esteja como uma criança, né, como uma florzinha que está nascendo ali, mas tem um coração profundo em Deus, enraizado no Senhor. O meu desejo nessa manhã, ministrando sobre a sua vida e sobre a minha própria vida, é que a gente consiga, de glória em glória, alcançar a estatura de varões perfeitos. A minha oração e o meu desejo é que eu e você, de glória em glória, a gente possa aprender uns com os outros. E nesse processo, não se sentir superior, mas entender que nós estamos juntos caminhando rumo à excelência da glória que há em Cristo Jesus. Que eu e você, a gente pode aconselharmos uns aos outros, para que naquilo que de repente eu já estou aprovado pelo Senhor, eu possa chegar com você, meu irmão, por aqui é melhor, por aqui a gente vai conseguir. E naquilo que eu não sou bom, naquilo que eu ainda não fui aprovado, você que já foi aprovado pode chegar e dizer assim, meu irmão, olha, se você for por aqui, a gente vai conseguir ir junto. Então vamos caminhar junto, a gente está unido num só propósito. O mundo diz que a gente pisa um no outro, o mundo coloca a gente numa outra posição. O mundo não é um mundo de reconciliação, o mundo não é um mundo de perdão. O mundo não é um mundo onde as pessoas vivem harmonicamente, sempre tem um interesse por trás. Sempre tem aonde eu posso tirar vantagem, o que eu posso ganhar com isso. Não, a gente está falando do reino de Deus. Se você quiser ganhar alguma coisa, primeiro você tem que perder. E primeiro você tem que perder a si mesmo, negar a si mesmo e carregar a cruz com o Senhor. É isso que Ele espera de mim e você. É disso que se trata a maturidade no reino de Deus. E eu quero pedir então que você curve sua cabeça.